Olá, muito boa noite, bem-vindos à grande entrevista desta sexta-feira. Hoje nós vamos falar de uma coisa estreitamente e muito singularmente da cultura nacional. É o cordel, que são os quadrinhos. E eu estou recebendo dois craques aqui que acabam de tentar fazer viabilizar um projeto, falta só um restinho, e eu fiquei tão triste, porque eu falei, hoje vamos levar lá o livrinho e acabou não dando certo. Mas espetacular a proposta deles, nós vamos conhecer isso com calma, que são respectivamente o Cordeiro de Sá, os dois são muito conhecidos na cidade, depois lá no Facebook, vai ser bom para chuchu, né? Ainda botei assim, caracterizado de cangaceiro, cabo da moléstia, falei, vai ser bom. Cordeiro de Sá e o Arnaldo Júnior, que outro dia, né, erroneamente, falei, o Arnaldo Jardim, falei, não, desculpa o Arnaldo Jardim, desculpa o Arnaldo Júnior, escapa. Que bom tê-los aqui, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Já tínhamos tentado antes, já. Falei, não vou perder essa pauta, mas eles são professores, né? Dão aula. Professor no Brasil e Ribeirão Preto morre de dar aula, né? Eu sei o que estou falando, entendeu? Manhã, tarde, noite e madrugada, e se bobear, feriado também. É tudo professor aqui, né? Então, professor, né? Categoria sofrida, porque né, não pode ficar doente, não tem licença, até que tem. Não pode nem ir ao banheiro. Não é? Então, eles dando aula fora de Ribeirão, inclusive, eu falei, puxa vida, mas agora lembrei, estão em férias, ver se eu uso. Foi isso mesmo, né? Começa agora na segunda. Eu já comecei. Você já está, né? E foi muito bom, eu estava muito com vontade, eu conheci o trabalho de vocês já, falei, é chovendo molhado, bom que é. Perfeito? Rápida biografia de ambos, eles são muito mais que isso, eles têm vivência naquilo que eles fazem. Cordeiro de Sá é mestre em arquitetura, olha, ele foi fazer arquitetura na USP de São Carlos. Urbanismo. Você chegou a trabalhar como arquiteto urbanista? Não e sim. Eu devo muito à minha formação. Sim. Eu acho que tudo que eu faço é porque eu fiz arquitetura e urbanismo. Uma escola. Mas a minha graduação foi aqui, em Ribeirão Preto, no Lacerda. Oi. Na época, acho que a única faculdade de arquitetura da cidade. E o mestrado foi na USP, São Carlos. Perfeito. E você também é jornalista? Também. Olha, tem MTB? Sim. Coisa boa. Então você é jornalista. Hoje, MTB, qualquer um tem, né? Sem fazer curso. Eu, por exemplo, meu MTB é 7552. Você sabe que 1961, Folha de São Paulo. Naquela época, Arnaldo, muita gente não tinha curso de jornalismo. E se você trabalhasse 2 anos na redação de um grande jornal, você podia recorrer e pedir. Requerer. E eu fui conseguir isso assim. Mas eu fui fazer o processo para MTB e eu fiquei preocupado, sabe? Porque eu levei tudo que eu já tinha feito dentro do jornalismo, né? Eu levei uma pasta cheia de coisa, até para provar, né? Que realmente eu tinha... sou mesmo. Eu sou mesmo, né? Aí eu cheguei lá, a moça falou assim, não, só preenche aqui o formulário, não precisa disso não. Eu fiquei tão triste, levei minha pasta embora, assim, chateado. Falei, que decepção. Primeira frustração com o jornalismo. Uma semana preparando a pasta. Primeira frustração com o jornalismo, muito bom. O Cordeiro foi premiado como artista visual, animador, olha só, roteirista, quadrinista, bonequeiro e gestor social. Participou de diversas mostras coletivas, salões e realizou exposições individuais. Destacam-se 2 bienais internacionais de arquitetura em São Paulo, o Anima Mundi e o Festival do Minuto, né? Bom, que são dois acontecimentos importantíssimos na área que vocês atuam, né? Reconhecidos internacionalmente. Fundou e coordena o selo afirmativo de quadrinhos RPH, que depois vai falar um pouco sobre ele, que reúne mais de 70 artistas em 4 publicações, pelas quais recebeu 3 indicações ao troféu HQ Mix, considerado o Oscar Nacional dos Quadrinhos. Atualmente, o Cordeiro, que já foi assessor de vereador, né, tem uma biografia riquíssima, é professor universitário nas áreas de marketing e criação aplicadas a design, moda e publicidade. Sim, senhor. É o que você me mandou. Então, se falar que não é isso aí, é azar seu. Arnaldo Júnior, mas tem um nome, tem um nome de divindade aqui. Arnaldo Martinez de Baco Júnior. Você gosta de vinho? Gosto de suco de uva. Eu não sabia que você tinha esse sobrenome, rapaz. Baco. Ai, que bacana. E é o quê? Italiano? Espanhol. Com 2 C? Espanhol. Martinez, espanhol, né?
Ele é professor e graduado em História, com pós-graduação em Metodologia do Ensino de História. História cultural também. Você quis conhecer mesmo esse negócio, hein? É. Que bom. Mestrado em Educação pela Unesp Araraquara, que é uma escola também muito boa, né? E que mais aqui? Eu fui mexer aqui, ó, a coisa já correu para cá, tá bom? Pegar aqui, se dá um tapinha aqui, esse negócio roda. Eu vou aprender a mexer com esse troço. O Araraquara, ele fez doutorado. Estou fazendo, professor. Tô fazendo. Na cidade do Papa, Rosário, na Argentina. Universidade Nacional de Rosário. Sim. Como é que você faz a distância? Não, são encontros presenciais. Você Janeiro já foi e para julho. lá algumas vezes. 4 vezes. É bonita a cidade. Muito bonita. Falo maravilha de lá. Muito bonita. Cidade de Rosário é muito bonita. Mendonça E também. acolhedora, viu? É. Acolhedora. A gente se sente bem lá. É uma cidade muito Que acolhedora. legal. Uma arquitetura bem conservada. É. Poeta, fanzineiro, desenhador, por isso que eles se juntam, essa turma aí, o Renato Andrade, né, esse pessoal, às vezes, O Ângelo Davanço. o Davanço, o fanzineiro, né, o professor André, né, o André que também serve literatura infantil, não é isso? O André com o André tem uma parceria com André literatura Oliveira, infantil. eles formam um time grande aí. Poeta, fanzineiro, desenhador e contador de histórias. É membro da União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto e atua na literatura infantil. Isso é legal, com textos publicados em vários órgãos de imprensa pelo Brasil. Nos quadrinhos, foi um dos criadores do clássico fanzine Boca de Porco, que teve o aval vai ter o aval da Crefisa agora, né? E participou das coletâneas RPHQ, além de produzir de forma independente os educacionais IC, ICAE ou AIC? É o Ike. Senão Na é o verdade, Ike Ike, Batista, né? É o Ike. ICAE. É Ike de Henrique. Né? Então, Isso, os miquinhos, faltam aqui os garotos amestrados, e a garota Perigo, entre outros títulos. O Homem Sem Graça Nenhum. o Homem Sem Graça Nenhum. Tem mais coisa. Eu estou estudando. Tá bom? Então vamos lá. Meus amigos, ambos têm profunda paixão pelos quadrinhos. Aí, inevitável pergunta. De onde vem essa paixão e quando surgiu essa paixão pelos quadrinhos? Você começa? Não, pode ir. Vai lá. A minha história é mais longa. Né? Vai querer que não contar inteirinha, né? Televisão. As duas paixões, né, da minha vida, que é a história e a história em quadrinhos, vieram juntas. Olha só. Eu tinha 7 anos, né? Ingressei na escola, né? E ganhei do meu padrinho um livro chamado Histórias da Nossa História. Um livro grande, né? Bonito. Em quadrinhos. Era História do Brasil em quadrinhos. Que coisa o primeiro bacana. livro que eu li, né? Desenhado pelo Messias de Mello, no pincel. Né? Eu fiquei, né, fascinado por aquilo. Ai, que bacana. Né? Ali despertou, né, o sentimento para essas duas grandes paixões. A história e a história em quadrinhos. Né? Através de um E livro. hoje você pratica as duas. E hoje pratico as Você duas. tem um projeto lindo que é quadrinhos para as crianças, seus alunos, na escola pública. Sim. Eu tenho um personagem, é o Wiki, né? Precisa levar isso adiante. Tem que É. transcender muros, Pois é. extramuros. O que é o Wiki? É um menino do 7º ano, né? Um menino de 12, 13 anos, que viaja. Ele tem o poder de viajar pelo tempo. Como é que ele descobriu esse poder, né? Um amuleto do avô que ele pegou para brincar, né? Escondido ali para fazer uma graça, né? Para as menininhas, e aquele amuleto o transporta para outros tempos históricos, né? Então o Wiki já esteve no banquete do Bispo Sardinha, né? Contra os índios do Tupinambá. Devorado lá, Mas ele não quis provar, não. fizeram uma feijoada do bicho. Fizeram uma feijoada com o Bispo Sardinha. E já esteve na Revolução de 32, né? Ele esteve No navio. Teve no navio pirata, no Viadinho do Rio de Eu Janeiro, leio o Wiki. 1610. Ele é leitor do gosto. Wiki. Né? E vem, agora, ultimamente, ele está nos Pampas, né? Em plena Revolução Roda aí, Farroupilha. rapaz. Né? E sempre no bojo da história. Agora, o Wiki é muito engraçado, porque eu desenho o Wiki na sala de aula. Quando os alunos estão fazendo exercício, alguma coisa assim, que tem aquele tempinho, né? Que eu deveria estar lendo alguma coisa, eu prefiro estar escrevendo alguma coisa, né? Então eu fico fazendo o Wiki, né? Muito Mas então demora meses para ficar um Wiki pronto. Mas o que é interessante é que o aluno vem, eles estão vendo eu fazer, né? Ele vê uma página, né? Ele vai ver uma outra página daqui 4, 5 semanas,
E já é outra página, que já é de uma outra história, às vezes. Então aquilo fica mexendo, né, no imaginário. Quando tem um lançamento do Wiki, né, o dia que eu faço as cópias e levo, hoje tem Wiki, hein? Aí assim, vira feira, né, na sala de aula. Tá E na na pauta hora do que vocês recreio me eles lendo o sugerirem Wiki. alguns temas que eu pedi ao Cordeiro, a motivação, quadrinho como motivação na educação. E como motiva. Acabo de ver uma matéria que saiu de São Paulo, não sei quantos alunos foram pesquisados pelo Instituto, sei lá como é que chama, eu esqueci tanta informação, que os alunos estão cada vez querendo ler menos, estão encantados com a imagem, a internet, nós sabemos, né? Nós sabemos. Esse é o Wiki. Olha aqui, rapaz, olha, deixa eu mostrar esse Wiki aqui daqui a pouquinho. Mostra aqui o Wiki enquanto eu vou falando. Então, eles dizem que não dá para ficar lendo, não sei o quê, eles preferem algo mais visual. Isso é perigoso, isso aí, para nós, professores da área de literatura, por exemplo, que trabalha com texto, essa coisa toda. Mas existe isso aqui, esse texto pode chegar desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha, a coisa... Mas sabe que tem uma coisa assim São técnicas modernas que você pode utilizar. E é ponte para a leitura. O aluno que não gosta de ler de jeito nenhum começa lendo o Wiki. Ou daqui a viajante pouco ele do está tempo. lendo outras coisas. Sim, motiva. Eu acho interessante Gibi essa... motivou tanta gente. Então, é nesse sentido, assim, a Como gente é que foi a fala sua paixão pelo... Não, minha paixão por quadrinhos eu não lembro como começou. Eu me lembro de andar, assim, com história em quadrinhos esfacelando embaixo do braço, de tanto que eu ficava lendo aquela história em Chamada quadrinhos. cultura axilar. Não, você sabe que teve uma emoção muito bacana esses dias, assim, tinha uma história em quadrinho que eu adorava quando eu era moleque, assim, foi uma das que a revista despedaçou de tanto ler. E aí eu fui fazer uma live com um colega nosso que é roteirista, mora aqui em Ribeirão Preto, Gerson Teixeira, e fiz a live com ele e tal, porque a gente está fazendo um evento de quadrinhos aí que vai acontecer, ele vai participar, então fiz ali. Ele foi me mostrar uns quadrinhos, Cassone, ele falou, olha, isso aqui foi o que eu fiz a vida inteira, ele foi encadernando, né? Então eu peguei o encadernado, fiz assim, só para que quando conversava com ele, bati o olho, eu falei, moça, volta aqui, você que escreveu isso? Ele falou, fui eu. Cara, eu comecei a tremer ali, eu quase chorei. Era uma história que eu lia quando era molequinho e que eu tenho na coleção, mas que eu garimpei para encontrar uma revistinha igual, porque a original eu perdi, né? Se encontra, hein, rapaz? Muito bacana. Então é uma emoção e um gosto por quadrinho que vem numa época que eu não me lembro. Assim, eu, por exemplo, gostava também muito de gibi, né? E os gibis eram proibidos. Em casa, os pais da gente não deixavam mulher aquilo não escondidinho, rapaz. Aquilo lá é revista pornográfica. A gente... Carlos Zéfiro. Isso, nossa. Carlos Zéfiro. O colchão da minha cama que eu diga. Nossa, o dia que a mãe ia trocar o lençol da cama, eu no desespero. Até hoje, a identidade de cidadão, se é homem, se é mulher, é homem, é nebulosa. O traço era simplesmente sensacional. O Zéfiro, quem achou o Zéfiro foi o Ota, né? Que é o editor da MED. E eu tive a oportunidade de conhecer o Ota também e foi bacana, porque eu falei com ele do Zéfiro. Eu falei, pô, você fez um trabalho sobre o Zéfiro e termina o livro do Ota sobre o Zéfiro assim, Zéfiro, apareça, por favor. Depois ele apareceu, deu algumas entrevistas, tal. Tem gente que duvida até hoje se era o Zéfiro mesmo. Né? Essa biografia. E morreu. Então a gente fica até essa lenda do Zéfiro. Eu quero saber quem em Ribeirão que tem, porque o pessoal guardava as 7 chaves. Você tem? Então, eu vou visitá-lo semana que vem. Moral da história. Jesus vamos marcar Cristo. uma hora. Vamos trocar experiências interessantes. Mas com acervo, viu? É um revival, né? Uma coisa se voltar da adolescente. E o gibi, hoje, é indicado, né? Eu tenho, inclusive, aquela do Tarzan, que é raríssima, do Zéfiro. Vocês são loucos, eu quero Zéfiro. Era o que tinha, é o que tinha na época, não tinha nada. Playboy ainda nem aparecia, nem sabia que existia. Mas, professor, o senhor estava falando da proibição dos quadrinhos, isso é uma coisa muito interessante. E hoje, como é que é? Os então, pais, como é que eles recebem? Eu só queria deixar uma coisa assim, registrada, né? É bom. Na década de 50, aquela coisa do macartismo americano e tal, e uma caça, né, aos quadrinhos. E o Brasil importava muito quadrinho naquela época. E esse código de ética dos norte-americanos, que praticamente, né, fechou a produção de quadrinho, é que deu respiro para surgir o quadrinho nacional de peso, né?
E aí uma pessoa que é muito importante a gente citar... Zé Piro saiu pela culatra, né? Saiu, né? Uma que é muito importante a gente citar nesse período, que é daqui, né? Que é o Rubem Luquete, Luquete. que começa a fazer roteiros nesse período aí, né? Isso. Roteiros de quadrinho. Espetacular. Na década de 80, parece que é ali que houve a explosão de quadrinhos aqui em São Paulo, né? Eu achei essa informação. A cidade de São Paulo assistiu a uma emergência de uma produção cultural independente. Na música, Teatro Lira Paulistana, isso eu conheci, da cantor que se apresentava lá, e depois se tornou uma gravadora. Fechou. No cinema, pequenas produtoras, na Vila Madalena, ano 80, São Paulo, uma efervescência. Teatro, a companhia Ornitorrinco, famosa, e quadrinhos, com a criação de pequenas editoras. E aí aparece o Circo Editorial, que viveu de 84 a 95. Títulos mais conhecidos: Revista Circo, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, revelando Laerte, G, essa turma. Então, o Boca de Porco é nessa época. A gente fez o Boca de Porco em Angeli, Ribeirão. Glauco aqui. O Glauco já tinha ido, falecido, né? Já tinha ido para São Paulo. O Boca de Porco surge nesse período aí. Então eu quis lembrar isso aí. Mas vamos lembrar, então, um pouco a história dos quadrinhos independentes de Ribeirão Preto, nessa década, 80 e 90. Parece que você tem tudo isso na sua memória. Justamente, é o período Depois que... você vai falar do HQ aqui. É o período que começa a florescer aqui os fanzines, né? Que é uma publicação independente, né? E aí o Ângelo... Esse é um fanzine. Né? Eu tenho um travessão aqui, ó. Ele trouxe a biblioteca. Não, ele traz a mochilinha mágica, parece a bolsinha do Gato Félix. Ela vai tirando as coisas. É um cinto de utilidades. É a falecida do Davanço. Né? Então, Renasce, falecida do Ângelo Davanço, Minha Code Maria do GTO. Né? Rapaz, o negócio aqui é chique. Tem outro fanzine aí dentro. Aqui. E nesse momento a gente fez o Boca de Porco. Tá vendo? Né? Olha, tá vendo? Fanzine. O Boca de Porco tinha o Alexandre, o Xandão, né? Nos textos. O Jabá, vou abrir aqui um pouco. Né? O Zé Luiz Jabá desenhando. Né? O Camilo, que inclusive fez a capa do Cospe e Fogo. E eu. Né? Cospe e Fogo. E a gente foi, né, fazendo esse fanzine. No quarto número, já não éramos só nós, né? Um monte de gente, até você participou nessa. Sim, foi a primeira vez que eu publiquei, foi no Boca de Porco. Então, quer dizer... Acho que o Renato também. Ribeirão... Na mesma edição tinha o Renato e tinha o Gilberto Abreu com texto. E o Gilberto Abreu com texto. Olha só. Na mesma edição. Quer dizer, a gente percebe que as manifestações culturais mais interessantes surgem assim em grupo, praticamente. Lembra do Pasquim? Você não consegue mais juntar aquela década, né? Aquela dezena de pau-d'águas inteligentes, como alguém se referia a eles, né? Movidos a uísque e ao teor etílico. Você consegue juntar toda aquela gente? Paulo Sabe, Félix, professor, eu mesmo sou muito afoito a parcerias, né? Eu gosto muito de trabalhar em conjunto, né? Esse trabalho com o Sá. Então surgem grupos assim, interessantes. Esse trabalho do Travessão, né? O Sá fez uma coisa muito importante para o RPHQ, né? Vai falar. Que juntou essa tribo toda, né? Isso, uma tribo. É uma tribo mesmo. Os E agora caciques eram os continua, de próprios. certo modo, no Travessão, né? Eu tenho minhas parcerias lá com o André. Aliás, falando nisso, a gente está com um livrinho novo saindo aí no dia 21 de setembro, depois a gente fala sobre isso. Né? Eu falei nisso porque não fosse aquele grupo de 22, nós não teríamos uma ruptura com o passado cultural brasileiro. Semana de Arte Moderna foi uma junção. Tinha musicólogo, tinha pianista, pintor, Vitor Becheré, Lazar Segal, Anita Moffatti, o circo, Piolim, que é de Ribeirão, foi citado nas Semanas 22. Então, quer dizer, um grupo extraordinário que mudou. E o J. Carlos, né, no quadrinho, que traço genial do J. Carlos. Isso, né? Então, por isso que eu digo, o A trabalho em revista grupo Careta. sempre repercute de uma forma mais longeva, né? Mas trabalho culto, eu acho que, eu penso assim, das ideias de um modo geral, né? Você não é dono de uma ideia. Sozinho não faz verão. Porque tudo vem as coisas emergem, né? Então a situação faz emergir as ideias. Se você estiver no lugar certo, na hora certa, ela pula para você, né? Então eu acho que a palavra para movimento cultural, para criação, tal, é juntar. É juntar. A gente tem que juntar União. as pessoas, tem que trazer para perto. União. E aí a coisa flui muito mais. Agora, gostoso. Ribeirão, você vê... Tanto que o seu evento, né, você estava falando, que depois é bom até a gente falar um pouquinho, é o Junta JIC, né? Tem a palavra junta, né? Tá vendo? Essa evento união do é que site, né, move barreiras. Cordeiro, e o RPH? Ribeirão Preto HQ. O RPHQ foi uma coisa bacana, começou lá na Atômica,
do Fred Nucci lá. Eu trabalhava na produtora e a gente resolveu fazer histórias em quadrinho para depois transformar em animações, né? E conseguimos, um deles virou filme, assim. Mas ganhamos um concurso. Na época, Ribeirão Preto tinha um programa muito bacana que chamava Programa de Incentivo Cultural, o PIC. O PIC. E daí sumiu, Desativaram o PIC, Desativaram o PIC. Tudo que é bom acaba, né, velho? Mas aqui tá a classe bonitinho. artística, essa capa é uma homenagem, inclusive, à Boca de Porco. Impressão finíssima, coisa bonita. Vai falando. Capa do Beto Cândia. Vai falando. Enfim, aí a gente fez a primeira RPHQ, juntou lá umas 20 pessoas, tal. Um fazia roteiro, o outro desenhava, o outro fazia o roteiro, e sempre contando histórias de Ribeirão Preto. RPHQ. E histórias que tinham um personagem de verdade, uma situação de mentira, uma coisa Ribeirão misturada. Preto em quadrinhos. RPHQ, né? Ribeirão Preto Isso, História em Quadrinhos. isso. E aí, isso acabou, um jornalista da Gazeta, da antiga Gazeta, virou para mim e falou assim, nossa, fez sucesso, e agora, o que vocês vão fazer? Eu não tinha o que falar pro cara, eu falei, vamos fazer uma trilogia. Nós vamos fazer uma trilogia. Ainda E aí, bem, porque eu não participei saiu. do primeiro. Fizemos. E saiu a trilogia? Saiu a trilogia. 3 estudos. E Ainda bem, porque eu só fui participar na segunda e terceira, né? Pegou a carona, foi bom. Mas aí juntou mais de 70 artistas de Ribeirão. E olha como tem gente fazendo quadrinho em Ribeirão. Não, isso que é legal, né, rapaz? E ficou gente de fora, né? Ficou muita gente de fora, quer dizer, tem bem mais gente que trabalha com quadrinhos na cidade. E vocês atuam nas universidades, qual a resposta que eles dão? Por exemplo, quando você fala, você deve falar certamente de quadrinho, de cordel, de fanzine, de repente. Olha, repente. eu tô trabalhando agora Vocês eu comecei recebem bem o quê? Os meninos, os alunos, quando vocês falam... Então, sim, eu tô... Tá com moda, design, uma coisa mais sofisticada, né? Mas você fala dessas O coisas. Sim. RPHQ mesmo, antes dele ter sido impresso, ele já foi exposto numa universidade aqui em Ribeirão, na faculdade, né? O Cospe Fogo, você tá O Cospe Fogo. Cospe Tem Fogo. um vídeo muito Cospe bonitinho, muito bem feito da UNAERP sobre vocês lá. Eu vi, muito legal. Fizeram um Mas eu trabalho tava te falando, nas universidades, assim, lá na Universidade de Franca eu tenho um núcleo paralelo com os meninos. Isso eu queria saber, se A vocês... gente se reúne fomentam fora essa- da sala de aula, porque na sala de aula não dá tempo e tal. E a meninada tá fazendo história em quadrinhos. A gente E vai aparece lançar gente que faz. Opa, Isso que é legal. molecada boa. Isso é E vão fazer uma isso é história em muito quadrinhos importante. deles ali, do curso de design e tal. Tudo na hora do recreio, sabe? Não é na sala de aula valendo ponto, não. É a meninada querendo fazer. É bem bacana. É bacana. É o professor de literatura vendo alguns dos seus alunos, né, florescerem como poetas, como ensaístas. Né? Essa coisa de usar o quadrinho... É a colheita, né? Tanto que você falava, é importante. Essa coisa de Vamos usar escrever, vamos o fazer. quadrinho como ferramenta de educação, né, é fantástico. Os meus alunos... Sim, né, é fazem isso. gostoso. Meu filho trabalha muito com quadrinho em sala de aula. Meu filho também desenha. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 37. Olha, rapaz, você com essa cara de garoto já tem filho com essa idade? Então, meu filho também é professor de história, também é quadrinista, também é meu parceiro, né? Também chama Arnaldo. Também chama Arnaldo, né? Isso é pra Nós deixar temos a continuidade do processo. Ó, a mochilinha. Tem Ah, mais eu olha sei, a na sacola de mochilinha. novo. Vai trazer já. O que ele vai tirar daí? Tem até Esse aqui é um fanzininho nosso, meu filho. Fanzine. Arnaldo. Arnaldo. Zine E- é nós. E ele pegou ador, edição limitada. Ele põe lá. Ô, Bruno, hoje você vai cansar, viu? Porque eles vão. O menino trouxe a mala aí, até ele tirar tudo daí dentro, você vai ver. Esse quadrinho mesmo é dele. Aqui não tem um Tem- dele? tem um dele também. Tem Isso do aqui que é centro da legal, ó. cidade, né? É o desenho, né? Desenho e texto, né? Trabalho, é trabalhoso, hein? Aí, ó. Ó, esse aqui é do Esse também é filho. do meu Trabalhoso. filho. Isso, então. É trabalhoso, né? Desenho, texto. Porque você não tem o recurso da animação, então você precisa fazer a expressão do cara, traduzir exatamente o que ele está dizendo. Mas você sabe que isso é bacana em quadrinho. Você estava um falando desafio, do né? visual, né? Ó, esse aqui, por exemplo, ele fez uma adaptação do Rápido de Era para os alunos dele Oi, do fundamental. o voo da borboleta aqui do lado, Se for da borboleta é meu. bacaninha, rapaz. Zine, Arnaldo Júnior, Arnaldo Neto. Um clã. Um clã. Isso é muito bom. Vamos em frente. Nós vamos virar daqui a pouquinho o primeiro bloco. O que você tem a dizer sobre esses novos projetos que você pagar aqui para Ribeirão?
Alguma coisa na sua Então, cabeça. duas coisas. A Cospe Fogo, que a gente está fazendo. Vamos falar no né? segundo bloco do Cospe. Vamos falar então, porque já está na gráfica, já está na gráfica. A gente não trouxe porque está sendo Eu impresso lá sempre pelo falo, Zé eu Mário. fiquei tão triste, mas tudo bem. E não, tem que estar feliz que está na gráfica. Tá na Poxa, muito felizes. Eles fizeram um patrocínio coletivo, que é um negócio muito interessante. Arrecadaram fundos. Ó, de novo, é juntar gente, né? Então, É juntar o povo para Deu certo, né? Que Deu coisa- certo, deu certo. Porque veja, Ó, vou Cassone, agradecer esse pessoal que nem sei que ajudou isso aí. não, Eu que quero agradecer. é coautor, né? Acaba virando, Sim. né? Importantíssimo. Coprodutor, é coprodutor da Luta para da fazer série. uma coisa dessa. E ficam na torcida mais do que a gente ainda para Sim, sair, né? sim. Porque ele investiu. Mas você quer ver? A gente, por exemplo, contou nas RPHQ com patrocínio. Na época foi um patrocínio do Senac e o PIC da Prefeitura. Né? Então a gente tinha a iniciativa privada, educacional privada e o governo. O Estado ajudou. O Estado tem um... Então, na hora que obrigação de- quebrou esse pé do governo e hoje o jeito que está a crise e tal, parará, qual a saída que a gente encontrou? O financiamento coletivo. Que você coloca na internet, fala, olha, eu tenho essa ideia, você quer me ajudar a fazer essa ideia? E as pessoas entram e elas começam a virar produtoras mesmo, né? Foi um E aí sucesso. um monte de gente, né, Arnaldo? Foi Bacana. bacana Foi, a demais. E resposta vocês, foi a muito tiragem prevista de 500 exemplares. 500 exemplares nessa primeira edição. Preto e branco, Preto e branco. Como um cordel. Capa A brincadeira cartonada. é. Como se fosse um cordel mesmo, uma mesmo. coisa. É. É que a Cospe Fogo tem muito a ver com essa coisa do fanzine também. Tá? Então vamos dizer que ela seja um fanzine chique. É. Né? Sim. É um fanzine chique, assim, Até mas porque ela o tem essa cordel, pegada. de certo modo, é um fanzine, né? O cordel é uma publicação independente que o sujeito faz lá, né? Fazia antes na xilogravura, né? No clichê de madeira, né? E com tipo móvel. Eu trabalhei, eu fui tipógrafo, né? Então eu sei bem o que é era isso, um né? negócio artesanal, hein? né? Linotipo, Faz o um jornal, né? chumbo derretido, uma coisa de louco. Aquelas máquinas. Pensa que hoje a redação Eu trabalhava se limita nessas máquinas. a umas telas, né? Um negócio. É um tablet, né? Você faz um tablet ali. Então, assim, que revolução, né? e a gente trouxe, né, pro Cospe Fogo essa linguagem, né? A gente teve a preocupação de ser muito fiel. Mas nós estamos adiantando o segundo bloco. Então, mas pode falar que Pode- já cria já expectativa. vamos? Então, Cospe fogo tem negócio de circo, hein? Não é Cospe Fogo na bala, rapaz. Dragão também. Mas não tem nenhuma ligação. Eu pensei nesse negócio de cospe fogo. Cospe fogo é de tirar cara no andaime, negócio meio circense. Não, é Cospe Fogo Nós vamos na ter bala oportunidade mesmo. de... É o dragão da maldade, Dragão a da bala. maldade. Tem bastante. Bruxa, santo contra diabo contra santo. Vocês foram fundo, hein? É. Influência lá do Nordeste. Totalmente. Sabe uma cidade que ia muito para lá por causa das praias? A cidade em si não... É Maceió, capital das Alagoas. As praias são as mais lindas que eu conheço daquela região toda lá. O mais bonito só que Maceió para mim é Fernando Noronha. Espetacular. E a feira, tem uma feira lá, o que tem De cordel, né? cordel, cara. É. E vem penduradinho assim. Sim. É a corda que pendurava, né? Porque por daí o nome cordel, né? Você faz uma farra. Eu trouxe, eu soubesse que vocês estavam nessa, não faz tempo que eu trouxe. Eu distribuí para um monte de gente. Eu trouxe um monte, baratinho, sujeito. É. Para uma delícia, divulgar. a historinha né? é uma delícia, né? É, Toda historinha é uma e delícia. aquilo. E você vê que tem uns caras bons de desenho ali mesmo. Você vê que a qualidade varia e varia para melhor. É como quem escreve, né? Você tem textos mais ricos, menos ricos. Sim. É como o repentista também, né? Sim. Às vezes você pega um cara e fala, nossa, como que ele faz isso, né? Desde do repentista nordestino até o rapper, né? Sim. Você fala, nossa, e às vezes tem um cara que você vê que não é tanto, né? Eu salvei um vídeo de um repentista, um desses caras lá do Nordeste. Ele foi no Rolando Boldrin e deu um show lá. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. É que bom. Beleza. Você quer chamar o intervalo comercial? Dá uma olhadinha para cá no campo. Bom, Fala para ninguém mudar de canal, que nós Não vamos falar muda de sobre canal. Cospe Fogo, rapaz. porque senão... É o que não trouxe faz vocês cuspir aqui. fogo. Senão eu vou mandar bala depois. Oxi. Voltamos já já.
A Grand Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Grand Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Com professores preparados e motivados, preocupados com a formação do aluno, o Colégio Castelo explora as habilidades e potenciais dos estudantes, desde o ensino infantil até o ensino médio. É a educação que valoriza a aprendizagem e a formação de crianças e jovens, questionadores e preparados para um futuro promissor. Conheça mais sobre o Colégio Castelo. Acesse colegiocastelorp.com.br. As matrículas estão abertas. Praça São Leandro, 56 no Jardim Paulista. Telefone 16 3624 1827. Deixe uma mensagem para nossos apresentadores. Dê sua opinião sobre a programação ou faça sua denúncia. WhatsApp da TV Mais 991785294. Mais interação, mais agilidade, mais informação. É você sempre conectado com a TV Mais. Preocupado com a segurança de seu patrimônio? A City Alarmes Segurança Eletrônica conta com exclusivo serviço de monitoramento integrado para sua residência, comércio, condomínio ou indústria. O monitoramento é feito de forma inteligente, com projetos bem dimensionados, que garantem alto nível de proteção e a segurança que o cliente espera. City Alarmes Segurança Eletrônica. Você cuida do seu negócio, nós cuidamos do seu patrimônio. A Climaterium é especializada em saúde. Toda mulher, com o passar da idade, precisa de apoio científico para o equilíbrio da saúde. Potencialize sua beleza interior. Desconfortos não podem ser regras da idade. A Climaterium acredita no cuidado e na saúde que toda mulher precisa ter. A Climaterium é referência em prevenção na saúde da mulher. 3623-3335. Voltamos para a nossa segunda e última parte da grande entrevista hoje, prazerosamente, não tem o I, né? É prazerosamente, prazer com o nosso querido professor historiador Arnaldo Júnior, que já tem um neto também, um filho, né? É um clã mesmo. E o Cordeiro de Sá, talentosos ambos. E eu pedi para você dizer dos novos projetos que estavam indo, né? Fervilhando, e você não teve tempo de falar. É que tem tanta coisa para falar, né? Aqui em Ribeirão, a gente fica ansioso, né? Cassiano, nós estamos tentando fazer uma Comic Con em Ribeirão agora em setembro. Opa! Comic Con é um tipo de evento, né? Que reúne, assim, ele começa com tem gente de tudo quanto é lado. Vem muita gente, na verdade a gente está focando em profissionais de São Paulo, mas que trabalham para Marvel, para DC, para Disney, para Maurício de Souza. Que há de melhor. E a brincadeira começa assim, né? Todas as Comic Cons começaram assim. Uma mesa, o artista, o seu material e o público chegando e conversando diretamente com ele. Isso a gente chama de Beco dos Artistas, né? O nosso beco, que agora tem um nome chique, agora chama Artists Alley. Chique, ou alguma chique, coisa assim. Mas o nosso Beco dos Artistas tem mais de 40 artistas já. Nossa, de gente de naipe mesmo. Coisa boa. 22 formações por dia, entre palestra, bate-papo. Isso é um acontecimento extraordinário. Está previsto para quando? 8 e 9 de setembro. Joga agora aí. Me manda Geek. material para divulgar aqui em rádio. E vai ter uma coisa bacana, no dia 12 de agosto agora, aí é uma promoção que a gente fez para quem comprar os 2 dias e tal. O Lino Facioli, que é o Robin Arryn, o irmão da Susan lá do Game of Thrones, ele vem para Ribeirão e vai... Ele é de Ribeirão, mora na Inglaterra. Puxa né? outra, olha só. E o pai dele é um ilustrador de fantástico. Prestígio internacional, hein, rapaz? E ele vem para estar com a gente assim, no dia 12 de agosto, fazendo uma prévia do que vai ser o evento no dia 8 e 9. Então a gente imagina que vai ser legal, porque assim, a ideia, porque é de professor, né? É a gente não fazer só um evento bacana, divertido. É isso também, mas é fazer a formação, né? Pegar um menino que está querendo aprender. Vai ter um negócio legal. O menino, o profissional, ele tem o portfólio dele, ele quer trabalhar para Estados Unidos e Europa.
Como que ele consegue isso? Ele precisa de um agente. Então tem que ir para São Paulo, ir para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tentar achar um agente para... Sim. Vem um agente para cá para fazer avaliação de portfólio. Bacana. Chama IHQ, o Clébio Isso vai Júnior. facilitar a vida de muita gente. Que bom. A gente está tentando fazer a Perfeito, cena a ideia, hein? melhorar, né? Junta Geek. Eu acho que- Muito legal. Vamos ver se vai juntar o povo também. Vamos ver se a Então, gente ô Bruno, junta. eu quero ver se você dá uma corridinha lá, porque nós vamos pedir aquele primeiro vídeo, onde o professor Arnaldo, com muita classe, explica o Cospe Fogo, né? Como é que nasceu a aproximação com o querido Cordeiro. E está muito bom, um videozinho de 2 minutos e 11 segundos, vai ficar bom. Você lembra desse vídeo, né? Eu não lembro, não estou sabendo. Os dois falam, um vídeo bacana. Ah, mas o vídeo do quadro a quadro. Do Cospe Fogo, quando vocês não falaram, vocês fizeram esse vídeo aí, deu uma conferidinha. O nosso vídeo. Lembraram. Que bom, eles lembraram. Não, é que Vamos você lá. tinha falado da UNAERP, eu imaginei que fosse. Não, misturou. Não, é quando Solta. foi indicado ao Oscar. Oi, gente. Eu sou o Arnaldo, desenheiro, fanzineiro, quadrinheiro, meio poeta e professor de história. Bom, essa minha história com a história em quadrinhos vem de longa data. E nessa trajetória toda encontrei Cordeiro de Sá, também artista, grande ilustrador e roteirista, e juntos resolvemos fazer uma brincadeira que resultou em 4 histórias, 2 desenhadas por mim, escritas pelo Sá, 2 desenhadas pelo Sá e escritas por mim. Na verdade é uma homenagem ao Cordel. Não só uma homenagem na palavra, mas também nas ilustrações. E resultou numa revista de quadrinhos que a gente gostaria que chegasse na sua mão, que é o projeto Cospe Fogo. Eu gostei muito desse projeto do Arnaldo porque, além da gente poder valorizar a cultura brasileira, tem um espaço para experimentação de imagem, de texto, né? Tentar fazer o texto poético, trabalhar imagens e quadrinhos de uma forma diferente. Estou gostando bastante dessa experiência. Uma das histórias, o duelo de um cabra-macho com a besta fera, é uma daquelas histórias de arrepiar os cabelos, com lobisomem, ataques furiosos, jogo de azar. A história de um sujeito que entra em um bordel, no meio do nada, e resolve jogar cartas, justamente com o Cramunhão. A grande peleja de Sebastião contra o dragão. Essa é uma história emocionante de um sujeito que ganha algumas sementes por conta de ter repartido um único pedaço de rapadura que ele tinha com uma senhora. E a partir daí a história vai se desenrolando de tal forma que cria um ambiente de luta social dramática. As 3 penas, ou A Procura dos 3 Vaqueiros pelo Pássaro de Fogo. Conta a história de um rei que queria casar os seus 3 filhos. E aí então ele solta 3 penas mágicas e essas 3 penas deverão conduzi-los às suas respectivas noivas. E nesse caminho eles vão encontrar bruxas, feiticeiras e muita fantasia. Esperamos que você sonhe com a gente esse sonho do Cospe Fogo. Muito bacana, tá vendo? Foi Não deu pra gente mostrar, mas você praticamente mostrou ali. Pronto, acabou a entrevista. Isso, não. Vamos lá. Mas tem mais gente envolvida nesse Cospe Fogo. A capa foi do Camilo Borges Júnior. Sim, aqui ó. Analícia Ferri, jornalista. Ana Lídia. Lídia? Ana Lídia. Ana Lídia, E Andréa Rabelo, pedagoga. O Renato Andrade também participou. Vocês formaram a patotinha aí que trouxe isso para cá. E o Renato fez os nossos retratos. Patrocínio coletivo, você já falou. Nossos lindos retratos. Nossos lindos Aí vem uma retratos. pergunta. Nesse universo de cangaceiro, lobisomem, mulher forte, príncipe, bruxas, né? Diabo. Aliás, a propósito, na pesquisa que você fez, Arnaldo, e você teve também, quantas variações para o nome Diabo você encontrou? Nossa. Acho que é o bicho mais lembrado, né? Vamos lá? Beelzebu, Diânio, Coisa Feia, Carmunhão. A literatura sempre revela isso. Nossa, é infinito. Né? Olha, é coisa... Chifrudo Pé Redondo, Jezebel, que a Jezebel é a diaba, né? Diaba. O Cramunhão já falou, o Esquerdo. o canhoto, esquerdo, o canhoto. É coisa ruim, sacanagem, né? a coisa Canhoto ruim. Aquele lá de baixo. né? Aquele lá de baixo. Aquele lá de baixo. Tudo que é ruim é atribuído ao diânio, né? Ao demo. Muito bom. Então eu pergunto para vocês, para a criação de um cordel, o que é melhor? Terror, comédia, romance ou aventura? Isso vocês utilizaram até computação gráfica,
pedacinho, né? Para fazer. O sal... O que é melhor? Quer dizer, você acha que dá para sair de largada assim? Ou tudo isso aqui dá para tematizar? Tudo, né? No final Porque a das gente contas, não é junta, cordelista, né? A gente se apropriou do cordel para fazer Sim, o mas quadrinho. vocês tiveram que buscar uma forma de sim. apresentar. Mas o cordel tem essa característica de ser ao mesmo tempo dramático, né? E quando ele é dramático, ele se aprofunda. Patativa da Saré é um grande exemplo disso. Patativa da Saré. Mas sem perder a graça, o humor, né? E a ternura mesmo. É uma né? pureza, é um né? Texto, Ele é é um puro. texto terno, é um texto... Sim. Que é poesia, né? E é uma história assim, é aquela história medieval de cavaleiro, na verdade é isso, né? E muita coisa do realismo fantástico, né? É o universo da cultura popular, né? Que eles falam lá. Mas sabe, é legitimamente brasileiro. Aliás, começou na Europa no século II, já alguma manifestação, foi isso mesmo. No século XVIII, no Brasil, foi introduzido via Portugal. A gente tem os menestréis, né? Isso. Que era o arauto, né? Aquela mesma E ele teve um input, Aquelas um input cantigas de cavaleiro, com o Renascimento. No Renascimento houve um grande input, a presença do homem, a discussão das coisas. Você vê, é o contador Inclusive, de essa história, métrica né? de 6 versos, né? Ela remete às Rimado, cantigas de cavaleiro. bacana que é rimado, né, cara? E a gente ficou quebrando cabeça para fazer isso. Né? Imagino. O Arnaldo é todo poeta, eu não, eu fiquei sofrendo ali, mas foi legal, foi bem gostoso. Eu disse século II, eu falei uma besteira, século XII, escapou, né? Século XII. E XVIII aqui no Brasil. Então, humor, ironia, sarcasmo, linguagem coloquial. Tem uma preocupação que nesse projeto que foi bacana, assim, o Arnaldo veio com essa ideia. Na verdade, esse projeto era uma outra coisa, né? A gente estava até falando disso antes. Ele nasceu a gente resolveu fazer um trabalho juntos, tal, fez uma história em quadrinhos que acabou na gaveta, ainda vai sair. E ele acabou evoluindo para uma revista um pouquinho maior. A gente ia fazer como fanzine, aí resolveu embarcar no financiamento coletivo, deu certo, tal, vamos lançar o álbum. Mas a grande preocupação, e aí é uma coisa que a gente acha bacana e tem a ver com a educação também, é que a gente começou a ver que o Brasil começou a passar por uma ameaça muito grande de perda de direitos, de destruição mesmo da educação. Uma fase difícil, né, de reconstrução do país aí, que não reconstruiu nada por enquanto. E da cultura popular também, né? A gente começou a ver assim, a mulher, o negro, o homossexual, o transexual, todo... passando uma avalanche em cima dessas pessoas, né? E a gente começou a se perguntar assim, como fazer alguma coisa com relação a isso sem ser panfletário, porque a gente sabe que quando você começa a ser muito panfletário, as pessoas tapam o ouvido e acabou. Então a gente falou, poxa, vamos pegar a cultura nordestina, que tem a ver com a cultura negra, que tem as mulheres fortes, que tem os homens, e vamos trabalhar isso para ter esse resgate. Então é uma forma de você contrapor uma situação oficial. Muito boa essa ideia. Enfim. Bacaninha. Vamos falar assim... Uma coisa assim que eu achei muito interessante, né, é essa troca que nós fizemos, né? O Sá desenha os meus textos e eu desenho os textos do Sá. Então tem um que é arte, né? Ficou uma duplinha... Uma troca mesmo, assim. Ficou uma dupla Pelé Coutinho. E foi muito bom. Foi gostoso, foi bem gostoso. Agora, saibam que escritores como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, João Guimarães Rosa foram influenciados pelo cordel, viu? Sim. O Dias Gomes. Sim, o Dias Gomes, né, mano? Que saudade da Saramandaia. Lembra? Falamos junto. Mas você vê, o que você falou, é o realismo fantástico. Que o Avô Misterioso é um personagem de cordel. Até ali a Globo foi imbatível. Dali para frente não sei o que houve. Esqueceu a cultura brasileira. Mudou quem escreve novela. Veio Morreu o Walter Clark, qual virou uma coisa, uma mesmice, uma pobreza, uma apelação até. Os textos são frágeis. Perdemos muito. Eu arriscaria dizer que foi a partir da morte do Walter Clark. Então, rapaz, houve uma mudança muito grande. Poxa, essas novelas eram, né? Saramandaia, Rock Santeiro, que coisa mais brasileira que Senhorzinho Mal. Se arriscava mais, né? Agora parece Trilha sonora Sai Guarabira. Então, bom gosto em tudo. CSA é bom, né? Para exportar mesmo, né? Mas perdeu eu acho que a gente vai perdendo o gosto pelo risco. Vamos fazer isso, que dá uma audiência, grana. maldita audiência. E aí vai seguir. A audiência arrebentou com tudo. Ninguém deixa as pessoas temerosas e covardes na criação.
Eu vi o Fábio Porchat aqui no Sesc, né? Fez um stand-up bem bacana, assim, tal. Foi muito legal esse... Eu não gosto muito de stand-up, mas eu achei muito legal o que o Porchat fez. Ele é talentoso. E aí no final ele abriu para perguntas, né? Daí um cara falou assim, poxa, mas você faz uns personagens tão engraçados, você é tão engraçado. Como que você faz aquele programa lá que é sem graça? Ele falou, cara, eu adorava. Daí ele citou uma coisa que 2 vezes eu vi o programa e 2 vezes eu vi esse personagem que era o Chato. Eu falei, nossa, esse personagem é genial. Ele falou, olha... Eu só fiz o Chato 2 vezes. Eu falei, poxa, eu dei sorte, né? Porque a gente era o personagem que eu mais gostava, mas não dava Ibope. E a gente tem que olhar para a caixinha do Ibope. Se não rolar, a gente corta. Mas é louco, porque dá Ibope. Essa coisa de não ter risco, vai entender, né? A gente reclama da falta de qualidade, mas assiste. Então, é esquisito. A gente chega a supor que não existe mais talento. Né? Eu tenho essa sensação que houve um esvaziamento da criação. Não existe espaço para o talento. Né? Então, existe, porque não ousam, tem que ir na boa. Então a gente tem que fazer, tem que abrir o nosso próprio espaço. É o que a gente fez com o Cospe Fogo, né? Muito bem. E a internet ajudou vocês? Ela trouxe um espaço democrático, amplo para divulgação? Muito. Né? Sim. Muito. Foi uma grande coisa. Só foi viabilizado pela internet mesmo, né? Sim, e a televisão está apavoradíssima com a internet e com os blogs, o jornalismo também, porque ali o cara faz um live lá e... no horário da novela e rouba a cena, velho. Mas assim, a tecnologia hoje, o celular tem uma qualidade de captação de imagem e de som também que já nesse momento mesmo a gente está pontuando no Ibope. Então. Claro que está. Então, tá passando, mas é verdade, está passando. Você me falou que tem gente até na China. Não, eu tenho audiência. São ex-alunos. Então você fica quase 60 anos dando aula em cursinho em São Paulo, Ribeirão Preto, Brasília, ABC, você acaba... Essa gente toda se formou. E aí eu tenho, lá na Califórnia, nós temos audiência, em Londres nós temos audiência, e o pessoal repercute. E eu boto lá no YouTube, os caras, gostei, yes. Fizemos uma produção independente com a Denise Dias aí, deu um sucesso. Você vê que coincidência. Ela foi para a Globo fazer Ana Maria, como é que chama lá? Fátima Bernardes lá. O tema é muito interessante. Ela optou por uma produção independente, sem casar. Ela selecionou óvulos. Pá. Eu queria ser mãe, mas não queria casamento. Uma revolução, velho. Um empoderamento, que é a palavra da moda agora, nunca visto. E foi um papo muito legal. Ela já tinha escrito Tapa na Bunda, ela é polêmica. Se um tapinha na bunda não dói, não, os psiquiatras, os psicanalistas, vamos bater, não é bater. Você levou uns tapinhas quando você era criança? Eu? Ô, louco. Você tem trauma por causa disso? Eu tenho. Tem? Não te apanhava mais? Não, eu apanhei muito. Ficou alguma coisa? Nossa, eu apanhava com fio de telefone. Aí também era Mas minha mãe foi legal. Espancado, então. Minha mãe foi legal porque meu pai batia, meu avô batia nela com chicote de cavalo. Ô, louco! Ela já me batia com fio do telefone, então já era uma... Não, melhorou muito. Melhorou, opa. É isso. Então, vamos agora. Ô, Bruno, tem aquelas tirinhas... que você salvou, vamos ver algumas? Também é um trabalho interessante, está em cores, inclusive. Vai lá. Vai explicando. Vai explicando. O cabelo. Vai explicando. Vai falando, Arnaldo. O cabelo foi uma proposta do Ângelo, né? O Ângelo está na editoria lá do Jornal Cidade. Ângelo D'Avanço. Né? O Ângelo D'Avanço. E a cada mês ele escolhe um artista para fazer as tiras do jornal, né? Aí a Josi participou, o Vinil, que é um artista muito talentoso, agora o Denis, né? O Dude, meu Deus, como é que é psiquiatra, que fez antes de mim. Segue o trem, senão a gente porque essa série Cabelo... agora vai ser você, né? São todos da série Cabelo. E que cabelo é esse? Então, o cabelo é esse... Olha lá. E temas sociais, hein? Eu já vi, temas sociais. O cabelo é avô do cabelinho. O cabelo, ele surgiu aqui, no RPHQ, né? Depois nós vamos mostrar aqui no... Ele é o avô do cabelinho, né? Ele tem apelido de cabelo, porque na juventude ele tinha um cabelo bem grande, né? Um Black Power, bem armado. Hoje não tem mais cabelo, né? Hoje ele tem uma... Transportando café, a gente, às vezes, o lucro da exploração, viajam juntos, né, senhor Arnaldo? Temas sociais profundos, crítica, a flor da pele. Aí eu tinha as paisagens, né, na aquarela, toda né? essa riqueza.
E você E foca acrescentamos Ribeirão aí, Preto, sim, né? aí Olha lá, a acrescentamos. Câmara, o que você falou dos nossos gloriosos vereadores? E não é de hoje, anteciparam a lei, o quê? Para dar uma Nossa Câmara Municipal tem bons vereadores, mas às vezes... branqueada da população. Mas não é só não é de hoje, né? Anteciparam a lei agora só para dar uma branqueada na população. Isso é interessante. Da Petit Paris. Né? Com muita classe, com muita elegância, né? Dando seus pitaquinhos, né? Dando umas cutucadinhas aí. Isso né? é muito bom. Vocês conhecem o Cego Aderaldo? Cego Aderaldo? Viram alguma coisa do Cego Aderaldo? Tem mais ainda? Tem mais um restinho ali? Tem? Não. O Cego Aderaldo é um cordelista do Nordeste. Tem mais alguma coisa? Vamos ver. O que tem aí? Então Tem a gente, olha lá. Tá bom. Tem nós. Isso, estamos vivos. Mas você sabe, Cassiano, você estava falando da internet, o próximo agora do Jornal Cidade serei eu. Estou feliz da vida que vai publicar meus desenhos lá. Claro. Porque Mas o sonho eu de fiz todo o artista seguinte... é ser publicado no jornal, né? Sim, tem que mostrar o trabalho, a Eu arte. fiz um sisteminha diferente. Eu entrei na internet esses dias, coloquei no Facebook, olha, eu preciso fazer 27 desenhos, me dá uma ideia? Começou a chover ideia. Não deu tempo de eu dar a minha. Eu falei, para que agora já estourou a 50, era só 27. Aí eu comecei a juntar uma ideia na outra tal, e vai sair uma série agora de Polaroid de viagens absurdas. E cada pessoa que entrou na internet e falou ali, deu a sua ideia, também acaba publicando comigo no jornal. Sim. Né? Porque veio de um trabalho aí coletivo. Então agora, quando for publicando, eu vou publicar no Facebook também. Fulano, sua ideia aqui e tal. Vai ser legal. Então a internet é bom. Sim. Agora eu encontrei aí, a imagem não está muito boa, mas o som está muito bom. Vamos ver aquele vídeo que tem o Bruno, aquele cordelista, no Senhor Brasil. Olha só que coisa bacana. É um repente. Conta pro povo aí. Aquilo foi no festival de literatura de cordel em João Pessoa, na Paraíba, em 2005. E aí eu fiz essa poesia. Então vamos lá. Que diz assim: um senador do estado passou dessa para melhor. Ou para outra bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, o São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão. Faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governi, tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. E então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, numa assessoria completa, num alpendre em palafita, uma assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glórias, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então no elevador ele tornou a subir para então se decidir e finalmente propor. E no céu o senador vê um cenário de paz. Com um sereno assaz e anjinhos tocando lira, São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja. No máximo uma cereja, e ele ali agoniado disse assim ressaqueado: já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, por lá me sentir melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir para o elevador que logo o meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador. O pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo a amargura naquele cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhado e remexendo um caldeirão. E empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida. E ele, puto da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu. Cadê aquela acolhida? Eu peguei o bonde errado, o cabo se atrapalhou e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Eu não estou lhe cobrando, você que ofereceu. O uísque se esqueceu, só posso estar delirando.
E o diabo a sorrir disse, seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. Muito bom. Eu vi vários, é genial. A sacada é de uma atualidade, né? Impressionante. Salve Rolando Boldrin, ave Rolando Boldrin, como dizia o Guimarães Rosa, ave palavra. Esse cara, né, colocou São Joaquim da Barra no topo da cultura popular, com seus causos, né? Uma maravilha. O Arnaldo produz assim, em ritmo de cidade grande, rapaz. Aqui. Ele tem agora a história popular do Brasil. E uma coisa bonita, ele arrumou um jeitinho, que coisa. Está olhando agora, tem o índio aqui, descobrimento, tudo, português, a Cruz de Malta, ensinando história em quadrinhos. Isso aqui você distribui para os seus alunos? Esse material eu fiz para educação de jovens e adultos. Para EJA. Para EJA. Já está adotadinho? Com um jeito de adotado na minha sala de aula, né? Sim, mas tem que divulgar isso, professor. É bom demais, bom demais. E é um trabalho que esse é o primeiro volume e estou fazendo os demais agora com mais calma. O que eu temia aconteceu, faltou tempo para a gente falar mais coisas. Então, um minutinho para cada um fazer as suas despedidas. Os elogios ficam por minha conta. Foi muito bom tê-los aqui, muito obrigado, viu? Posso começar? Por favor. Porque a gente tem que lembrar que vai lançar a Cospe Fogo agora, lá no Bar do Alvino, que foi um cara que topou aí também, tá ali. Bem lembrado. É o proprietário daquela indumentária que a gente apareceu. Sim, aqui, eu pedi para ele ver caracterizado, falando, não é minha. E ele vai ser no Bar do Alvino no dia 19, sábado, 19 de agosto, sábado, a partir das 18 horas. A gente vai estar lá entregando as Cospe Fogo para quem fez a compra, quem contribuiu. E tem algumas para vender também na hora, né? Claro, para a gente poder fazer uma festa legal. Bacana. Então vamos estar lá, sábado, dia 19 de agosto, a partir das 18 horas no Bar do Alvino, aqui em Ribeirão Preto. Boa. Quem está vendo a gente da China, não vai rolar. Não vai dar, né? Mas pode a gente manda depois por carta. Vocês formaram uma dupla sensacional, hein? Parabéns. Então, né, na cidade das duplas, né? Por que não, né? Aí, uma dupla de cordelistas, né? De cordelista e quadrinista. Foi muito bom a gente ter feito esse trabalho. Vocês tomaram gosto pela coisa. Pelo jeito, vocês vão fazer mais coisa nessa linha, já estava tramando. A gente já estava pensando nisso. Deu uma sintonia tão bacana aí. Né? Porque realmente é complicado a gente falar daquilo que a gente fez. Mas olhando para o resultado... Não, é muito bom. Ficou bom, muito ficou bom. Palatável, né? Maravilha. Saber que em Ribeirão Preto tem gente preocupada com isso aqui. Isso aqui é a mais legítima manifestação de cultura popular do Brasil. É isso que vocês estão fazendo aqui, certo? Perfeito? Então, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que adorei esse encontro, foi bom demais, valeu a pena todos os contratempos, né? A gente conseguiu se reunir aqui. Uma reapresentação domingo, depois da manhã, às 23 horas, né? Dá uma olhadinha lá, divulguem. Vai dar pra gente assistir. Vai, a gente está assistindo. A hora que chegar em casa, você já tem... Aí, às vezes dá um delayzinho, assim, no som, já está no Facebook, né? TV Mais Ribeirão, procura lá no Facebook, na página da TV Mais. E daqui, Bruno, 1 hora e meia, mais ou menos, 1 hora e meia, o Bruno genialmente coloca no YouTube. Aí a imagem e o som são extraordinários. Fiquem de olho. Tá bom? Muito obrigado. E a vocês, por tão qualificada audiência, até nosso próximo encontro com um novo assunto. Até lá, então. Bom final de semana.